Tô aqui com o Nagão, querido. Última hora, tô aqui com o Nagão. Olá, olá, olá. Pensamento lindo. Napoleão Hill. Esse cara é bom. Se você for capaz de enxergar uma oportunidade tão rápido quanto consegue ver os defeitos dos outros, em breve conseguirá ter êxito. Entendeu? Se for capaz... Se você for capaz de enxergar uma oportunidade tão rápido quanto consegue ver os defeitos dos outros, em breve conseguirá ter êxito. Não, e esse cara é interessante, esse Napoleão Hill, que ele teve um filho que nasceu surdo. Não é que nasceu surdo, nasceu sem orelha. E o médico falou que esse moleque ia ser surdo. Ele conta no livro dele que ele parou o que ele fazia de trabalho e ficou falando com o filho dele um tempo, que o filho dele criou um canal de comunicação direto com a parede do cérebro e tal. E o moleque ouvia. Ele recuperou o poder de audição no filho, pela crença inarredável que o filho dele ia ouvir, e começou a treinar o filho para ouvir sem orelha, sem o aparelho externo que nasceu sem. Então esse cara é ferrado. Aí a gente tá com o dedo da mão direita com problema, pô. Reclamando. Não vai dar hoje, eu não vou conseguir escrever. Eu não vou conseguir estudar, eu não vou conseguir ser ninguém, porque o meu dedo aqui é mindinho. Esse é um problema. Minha unha tem um defeito que a... Puta, nem me fale aqui com o Nagão. Eu tô aqui com o Nagão. Vamos terminar aqui nossa última hora, essa teoria geral dos contratos. Vamos. Que é a nossa terceira parte. Porque nós vimos uma primeira parte, que nós somos de formação. Então, formação, vimos. Efeitos, vimos. Ah, mas não vimos todos e tal. É porque alguns estão na compra e venda, nos contratos em espécie. E agora nós entramos na questão da extinção. Extinção dos contratos. Agora o cara, tô aqui com o Nag, como ele é um cara ferrado, ele vai trabalhar com extinção como todas as obrigações. Então ele tá aqui, vai trabalhar com extinção, que na verdade vai do 472 a 480 no código. Mas ele vai pôr o seguinte, que extinção de um contrato pode se dar ou por um motivo que ele chama de causa antecedente à formação desse contrato, ou pode se dar por uma causa superveniente a esse contrato. Então ele imagina exatamente isso aqui, ele não vai pôr no mapa dele, mas ele imagina isso aqui. Então tem um contrato, aqui foi manifestada a vontade, aqui nasceu o contrato. Pode ser uma escritura pública nessa vontade, pode ser um instrumento particular, pode ser verbal, interessa o que for. Vontade, então tá lá no tabelionato e tal. Pode ser um problema que aconteceu antes, causa antecedente, que vai gerar uma nulidade, uma anulabilidade. Interessa aqui? Não. Aqui a causa superveniente, ela pressupõe o que nós chamamos de perfeição do contrato. Ou seja, não tem nada antes que macule o contrato. Então os agentes são capazes, o objeto é lícito, possível e tal, a forma prevista em lei, não tem erro, dolo, coação, simulação, não tem nada. Então o contrato não tem nenhum motivo anterior que o macule. Ele é perfeito. Então causa superveniente pressupõe perfeição contratual. Então tem que ele escreve perfeição contratual. E aí ele vai trabalhar com essas situações. Quando ele trabalha com perfeição contratual, tem dois grandes motivos que podem extinguir um contrato. Ou extingue o contrato, o que nós chamamos de, né, que nós vamos colocar aqui em cima, né, até colocar maior, que ele já põe a seta para usar o espaço. Você vai dizer que causa superveniente pode gerar por perfeição extinção, o que nós chamamos de execução contratual, que é o cumprimento ou adimplemento contratual, que são aquelas três grandes situações. Então eu tenho execução contratual, que é o cumprimento ou adimplemento chamado puro e simples. Eu tenho execução, adimplemento contratual com modificação do vínculo.
ou sem modificação do vínculo. Então eu tenho o que eu chamo de pagamento puro e simples, ou execução pura e simples. Eu tenho situação que muda o vínculo contratual, que é o caso exatamente em que eu tenho uma subrogação ou uma consignação, só para dar o exemplo. E eu tenho que não modifica o vínculo, que seria uma dação ou uma novação. E eu tenho as situações, que não interessa para nós, em que eu tenho uma causa superveniente, perfeição contratual, que é o que nos interessa aqui, a inexecução. Aí você fala, quando é inexecução, o que nós estamos pensando? Nós estamos pensando nas 3 grandes situações do código. O código começa a falar, e aí nós vamos seguir a sequência do código. Que o código primeiro vai falar em resilição, que é voluntário, mas não gera culpa de ninguém, não tem responsabilidade. Tanto que ele fala em resilição bilateral, que é o que o contrato começa, chamar de distrato, aí você pode ler, que é exatamente o primeiro artigo, 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. E isso, a mesma forma que a lei exige para o contrato, eu faço o distrato. Então ele é bilateral, ninguém mais quer o contrato. Ou eu tenho a resilição unilateral, que se dá nas hipóteses em que a lei é expressa ou que a lei é implícita. Que a lei expressa é a revogação, a renúncia e o resgate. E que a lei é implícita são as situações em que eu tenho uma cláusula de resilição, que é o 473. Aí você lê o 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permite... Tanto que, então, a lei expressa, revogação, renúncia, resgate. A lei implícita, cláusula expressa, o que fala lá? Opera mediante denúncia notificada a outra parte. Isso, então o cara põe aqui, ele até põe aqui, denúncia. Que ele sabe que é um instrumento, denúncia é um instrumento. Do quê? Da resilição unilateral. E aí tem o parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. E isso, quer dizer, ele põe aqui, ele escreve, ele puxa uma flechinha se precisar e põe princípio da conservação. Ou seja, o contrato vai ser conservado se precisar cumprir a obrigação. Ele vai ser mantido se o cara que eu quero resilir fez investimentos. Aí eu tenho inexecução, porque inexecução aqui, ele também pode escrever embaixo a palavra resolução em sentido lato. Que no fim tudo é resolução. A segunda espécie é tecnicamente a rescisão. Mas ele pode escrever aqui embaixo que o código chama de resolução. Que na verdade é a hipótese de culpa. E que é sempre unilateral. Que é na verdade, e o código faz uma diferença aqui, que seria a questão do 475, mas leia antes o 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação judicial. Isso, então se a resolubilidade for expressa, na verdade, ela ocorre de pleno direito. Se for tácita, não tem nada escrito, eu preciso de interpelar. Mas vamos para 475, que é o que nos interessa, que o cara vai para o 475 a 477. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Isso, lesada, porque é rescisão, é culpa, lesão é culpa. Pode pedir a resolução, porque o código usa a palavra... Vem comigo aqui. Isso, culpa, rescisão, mas o código chama de resolução. Isso. Se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Então ele até põe aqui. Pode gerar, portanto, perdas e danos. Ou pode gerar a execução forçada. Perfeito. Pronto. 476. 476.
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Isso, que ele aqui puxa uma flechinha. Por isso que ele vai pôr unilateral aqui, porque é a questão da exceptio. Exceptio non adimplete contratos. Contratos. Ou seja, sem cumprir a sua, eu não posso exigir a prestação do outro. Exceptio non adimplete contratos. 477, o que fala lá? Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete, ou, de garantia bastante, de satisfazê-la. Isso, ele puxa uma flechinha aqui nesse unilateral e põe legítima defesa contratual. Então, na excepção do que é simultâneo. Então, na excepção, o que acontece? A gente tem uma compra e venda, eu preciso no dia 10 te pagar e você no dia 10 vai entregar. Você não entrega e eu não pago. Isso é excepção. Ou seja, simultâneo, e se você não cumprir primeiro a tua, eu não vou cumprir a minha. Na legítima defesa contratual, não. Eu sou o primeiro prestante e você é o segundo. É o 477. Só que como eu sei que você não vai cumprir a tua depois, eu deixo de cumprir a minha primeiro. E por isso que é unilateralidade. Exceptio e legítima defesa contratual. E aí vem, Torquato, a inexecução por resolução propriamente dita, que pega a situação do caso fortuito ou força maior, que é a grande resolução, que é o que estava lá no código de Hammurabi, lá, a questão do leão que vinha e matava o animal, quer dizer, uma coisa de força maior, que, portanto, eu não vou cumprir, e, portanto, aqui eu tenho uma involuntariedade, que o cara já diferenciou. Na resilição é voluntário e não gera culpa. Na rescisão é culpa. E na resolução é involuntário e não gera culpa. Ou seja, eu queria que o contrato fosse até o fim, mas não consigo. E aí eu tenho, caso fortuito ou força maior, e tenho a onerosidade excessiva, que é o 478 a 480. O que fala lá? Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença, que é decretar, retroagirão à data da citação. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. E 480, se no contrato as obrigações couberem apenas a uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Entendeu? Entendi. Então, a onerosidade excessiva vai precisar de 4 requisitos. Então, o contrato tem que ser de execução continuada ou diferido. Tem que haver uma situação extraordinária e geral. Tem que haver imprevisibilidade e tem que haver ganho por uma das partes versus perda pela outra. Pronto. Então, são os 4 requisitos que tem que ter. Contrato de execução continuada ou diferido, situação extraordinária e geral, uma calamidade, guerra, plano econômico, imprevisibilidade, que é o elemento subjetivo, ganho versus perda. E aí, Torquato, o cara tem... Você vê, em poucos minutinhos, Torquato, o cara tem um mapa geral. Lembrando que causa super... Aqui estamos no plano de validade. Aqui estamos no plano de eficácia. Então ele põe isso também. Ele tem que saber isso. Torquato, alguma outra observação? Não. Perfeito. Acabamos a teoria geral dos contratos, Torquato. E você vê quanto tempo o cara levou para fazer um mapa mental desse, Torquato? Uns 15 anos. 1 hora e pouquinho ele fez o mapa mental inteiro? Depois de 15 anos de estudo, o senhor consegue fazer um mapa em 30 minutos? Não existe muito, não fale isso. Depois de 18 anos, o senhor consegue fazer em 15 minutos. Ou seja, quanto mais tempo de estudo, menos tempo para fazer um mapa. Fique com Deus. Um abraço, senhores.
vem de amanhã. Faço uma prece e abro a janela, deixo o sol entrar, respiro o ar. De novidade um outro dia, minha vida.